Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho a honra de receber o querido Larry Passos, uma das maiores referências do mundo, falando do tênis, um dos maiores técnicos, que levou o Guga primeiro do mundo. E ele vem hoje compartilhar um pouco da sua trajetória, falar dos ensinamentos do tênis, mas não apenas dentro das quadras, fazendo um paralelo também com o mundo empresarial, com os negócios, como que podemos nos tornar bons líderes através desses ensinamentos. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E se você tiver sugestão de tema ou alguém que você gostaria que eu entrevistasse, deixe aqui nos comentários. Querido Larry, que honra recebê-lo aqui no canal. Sabe que tenho uma admiração desde pequena, desde os meus 9 anos, que eu tive a oportunidade de aprender com você tanto tênis quanto coisas que eu levo para a vida. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. E sabe que eu gosto de começar esses encontros perguntando um pouquinho quem é o Larry para além do currículo, para além da parte profissional. Compartilhe um pouco para a gente. Oi, Ale. Pô, que maravilha, hein? Pô, aquela menininha que cresceu lá no nosso instituto, que bacana. E feliz. Eu sempre gosto de fazer esses encontros e com alegria, sabe? Com muita alegria de estar aqui participando contigo e poder saber, e sabendo que tu cresceu e está aí hoje fazendo um excelente trabalho, né? Uma mulher de fibra, ajudando as mulheres, ajudando esse setor que tu está trabalhando, acho sensacional. Maravilha, acompanhei a tua carreira, né? Paizão sempre mandando notícia e estamos aqui, estamos firme, né? A pergunta do Larry Passos é o cara aquele simplesão, né? Minimalista, né? O cara que gosta de estar sempre dando mais do que recebendo. Eu descobri muito cedo, olha, que eu vim aqui para a Terra para servir, né? Então eu gosto de servir mais do que receber. Às vezes quando as filhas ficam bravas comigo, pai, pô, escolhe um presente. Eu falei, filha, pai é minimalista. Então eu arrei o minimalista. É verdade. E realmente eu pude ver de perto durante todos esses anos que você vive dessa forma, é quem você é. A forma como você fala, como você coloca isso para fora é o que está interno. Então, Larry, durante a sua trajetória, você, nossa, teve assim inúmeras conquistas, ajudou muitos atletas, em especial o Guga. E eu queria saber um pouco sobre a sua visão. O que você considera essencial para a pessoa conseguir ter um resultado fora da média? Porque a gente pode falar tanto no esporte quanto fora dele. O que eu considero fundamental assim numa carreira, né, que para mim foi fundamental, foi o foco, né? Foi estar presente o tempo inteiro no momento, porque uma carreira ela se forma em etapas, né? Então na minha primeira etapa da minha vida, o que eu queria ser naquele momento? Então eu queria ser um bom sparring. Então eu fazia de tudo para ser o melhor sparring. Depois eu queria ser um bom professor. Eu fazia de tudo para ser o melhor professor. E depois, na outra etapa, eu decidi ser um técnico, eu coloquei meu foco para buscar o conhecimento, né? E gerar na minha cabeça aquela busca, né? Aquela busca do crescimento, né? Então, eu acho que o foco e a segunda frase que eu diria é a disciplina, né? Muita gente fala em disciplina, de corrigir, de querer de fazer as coisas corretas. Não, a disciplina na vida da vida da gente é aquele primeiro momento quando a gente acorda. A gente já tem que acordar, já tem que estar sabendo o que vai ser feito durante o dia, o que vai ser. Então a disciplina nossa, o nosso interior, nós temos que estar o tempo inteiro brigando, né? Então isso aí mais na frente a gente pode conversar sobre isso. Então, mas eu considero fundamental isso, né? E para o pessoal que está começando, não pular etapas. Não dá para pular etapas. Se tu pular etapas, né, na tua construção da tua carreira, e aí tu vai dançar, né? Então tu tem que olhar sempre para frente, né? Visualizar o que tu quer e não desviar muito na direção.
mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, mas o meu foco, o que eu quero é isso. Então, para Uhum. mim, foi fundamental que eu considero essas coisas, esses dois detalhes, né? Perfeito. Eu falo muito do ponto por ponto, que para mim foi um dos maiores aprendizados do tênis, é isso de estar 100% no agora, porque no tênis, se a gente fica pensando no erro que já foi, ou no ponto que ainda tem que fazer, a gente perde aquele do momento. Então, é muito importante isso de estar 100% no agora. Perfeito, Larry. E dentro dessa sua caminhada, principalmente como técnico, é muito desafiador conseguir extrair o melhor do seu atleta, porque é aquele alto e baixo. Dentro do mesmo jogo, o atleta já oscila muito, quem dirá na carreira. Como extrair o melhor na questão da autoconfiança? Como conseguir trabalhar isso que vem dessa base que você acabou de falar? Não dá para atropelar etapas, tem que construir bem aqui. O primeiro momento assim do técnico, até do empresário, né? Ele tem que saber o que ele é. Ele tem que saber o que eu quero, o que eu tenho para desenvolver, né? Então, o teu autoconhecimento, de tu acreditar, né? Acreditar em ti. Aí, no momento, por exemplo, o jogador de tênis ele vai se transformar num produto, né? Ele vai ser o teu produto, né? E tu vai ser o espelho dele, né? Então, se tu gerenciar essas duas coisas aí, saber em primeiro lugar, eu tenho esse produto, né? Eu vou tentar buscar o limite desse produto, né? Então, Uhum. o que acontecia sempre comigo, sempre chegava para meus jogadores e dizia assim: vamos lá, vamos buscar o teu limite, né? Eu vou tentar, vamos buscar o teu limite. Então, numa certa etapa da construção do jogador, dos 15 aos 18, ele não sabe o limite dele, né? Ele não sabe o limite dele. Então, a gente tem que saber ir dosando e dando e fazendo ele entender, né? Então, depois de uma certa idade, ele já começa a conhecer os limites dele, né? Então, esse é importante. Eu sempre digo, tu tem que saber que tipo de produto tem na mão, né? O Guga, por exemplo, eu tive muitos jogadores, né? Que o Guga, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele, era um cara super desconcentrado e todo mundo dizia: tu não vai conseguir nada com esse cara. Mas aí vem o passado, né? Eu tive jogadores extremamente nervosos, que reagiam na quadra extremamente Sem muito saber ansiosos. gerir as emoções ali na hora. O Uhum. Guga, quando eu conheci ele, que eu vi que ele era desconcentrado, eu falei: pô, esse é o cara. O cara que não tá. Ele consegue esquecer as coisas, ele consegue relaxar. Entendeu? Passava um avião, ele estava olhando o avião lá em cima, eu dizia: perfeito, relaxa e vamos de novo. Então, primeira coisa, saber o que tu tem na mão, né? Saber onde os pontos que tu pode melhorar, né? E foi o que Uhum. aconteceu na trajetória do Guga, né? Por quê? As minhas experiências do passado, a minha busca do meu conhecimento, né? De saber quem eu era primeiro. Né? Se tu não tiver confiança em ti, né? Se tu não souber o que tu pode provocar naquele produto que tu vai trabalhar, né? Onde tu pode chegar. Então, quando o Google surgiu, eu já tinha um conhecimento muito grande para poder investir, né? É que pouca gente sabia, né? Naquela época não tinha Sim, mídia, né? sim. Foram muitos atletas antes que ajudaram a construir essa sua bagagem, experiência, para depois lapidar e com o Guga fechou a dupla. Exatamente isso, né? A soma das experiências, elas vão te dar o quê? O conhecimento. Então, às vezes tu começa um trabalho e tu vai falhando, não é que tu vai falhando. Não existe uma falha, existe só um desvio, né? Um desvio do caminho e depois tu vai chegar onde tu quer. Mas, então eu sempre dizia isso, não existe fracasso, existe o desvio do caminho. Então, esses desvios que aconteceram no passado, né? Talvez eu tenha sido um pouco, por exemplo, poderia ser um pouco mais maleável, né? Aceitar um pouquinho mais as coisas e tal, mas essa soma dessas experiências me deu o aprendizado para depois poder trabalhar com outros jogadores, né? Não só o Guga, né? Poder Uhum. trabalhar com jogadores estrangeiros, com jogadores
a nível mundial, né? Que me deu essa base, né? Perfeito. E dentro desse ponto específico, Larry, enquanto foi falando, me veio a questão de conseguir ter a consistência, de conseguir, poxa, hoje não entreguei o meu melhor, que ninguém consegue estar 100% todos os dias. Tem aquele dia que tá lá treinando na mesma, mas o resultado não fluiu tão bem. Como conseguir isso, tanto do olhar como técnico, como também do atleta? Como conseguir dar o melhor? Como conseguir não desistir quando fracassamos? Olhando com esse olhar que fracasso, na verdade, não é. Tudo é bagagem, aprendizado. Mas como não desistir, tomando, às vezes, na cabeça. Levamos ali um 6-0, 6-0 e, ó, correr para aprender a levar uma bicicleta ou aquele dia que não fluiu tão bem. No meu, assim, nos meus bate-papo com os coaches, com as pessoas, né? Isso serve até para qualquer setor, né? Às vezes eu tenho Sim. um café da manhã com empresários, né? Pô, eu gosto de fazer esses café da manhã e o pessoal, com alguns CEOs das empresas, muitas vezes me convocam para tomar um café. Vamos tomar um café na minha empresa, lá, bater um papo. E eu sempre falo, né? Tem dias que tu vai render né? 40%. Né? Então, o teu atleta, no caso do tênis, naquele dia ele vai render 40%. E o técnico, ou o coach, ele não, o professor, né? Como queira chamar, ele não pode ficar desesperado. Né? Puxa vida. Aí chega no outro dia, ele vai render 80%. Pô, sensacional, pô. Né? Hoje deu tudo certo. Né? Então, tu saber no início da minha carreira, eu me cobrava muito. Me cobrava muito. Eu chorava de noite, eu ficava desesperado. Eu falava, puxa vida, mas eu não estou conseguindo melhorar aquele backhand, aquele forehand, aquele saque, né? Então eu me cobrava, né? Mas aí eu comecei a entender o aspecto da absorção, né? Do jogador, ele absorver, ele conseguir integrar todos os aspectos dentro da mente e não esquecer, né? Então, basicamente é isso. É saber que tu vai chegar no momento, naquele dia, que o teu jogador vai render 40%. Né? Tu vai ter que entender, hoje só deu 40%. Amanhã nós vamos de novo. Vamos começar de novo. Vamos recomeçar. Então, é o dia a dia, né? É os acertos, é os erros, né? Que vai surgindo e tu vai ajustando. Esses ajustes são importantíssimos, né? Muitas vezes, por exemplo, eu lembro bem, por exemplo, dar um exemplo claro aqui da Copa Davis, por exemplo. Tu tem um time, né? Que tu precisa trabalhar. Precisa trabalhar. O jogador, muitas vezes, ele tá sem confiança e tal, tá precisando de uma ajuda maior. Então, esses meetings, 20 minutos antes do jantar, de chegar, colocar na cabeça das pessoas, amanhã nós vamos entrar. Eu já vinha com o programa pronto, amanhã nós vamos fazer isso, e tu vai voar, entendeu? Então, quer dizer, o líder, ele tem que saber fazer isso, ele tem que conseguir. Essa é a função do coach. Motivar e saber motivar e entrar dentro da cabeça do jogador para que ele não se sinta que ele está jogando mal ou que ele está fazendo alguma coisa errada, né? Então, é muito bacana trazer o tênis para dentro de uma empresa, né? Eu acho sensacional esse aspecto e tu aborda muito bem isso nas tuas palestras, nos teus bate-papos. É muito importante isso. E eu lembro da minha trajetória, quando eu precisei, para mim, até hoje ainda foi o dia mais difícil da minha vida, aquela fase de decidir, continuo no tênis ou paro. Foi realmente muito desafiador em todos os sentidos. E eu lembro que o meu pai comentou comigo depois, quando ele superou aquela fase, que ali foi desafiador para ele também. Ele comentou assim: Ali, eu fiquei tranquilo, quando o Larry chegou para mim e falou: o que a Ali fazia dentro da quadra, ela vai fazer fora. Então não se preocupe, vai dar certo. O que ela escolher fazer vai dar certo. E quando ele falou aquilo para mim, eu cheguei a me emocionar, porque é verdade, o ensinamento dessa trajetória, essa bagagem toda não foi jogada fora. São coisas para a vida. E hoje eu vejo como eu consigo seguir nessa constância, nessa disciplina, nesse comprometimento durante a caminhada, mesmo quando um dia não corre tão bem, mesmo quando as coisas não saem como a gente planejou. Então, eu sou muito grata por tudo que aprendi lá na academia, com você, com os outros professores da equipe, porque realmente é algo para a vida. Não tenho nem palavras para descrever tudo isso. Esse aspecto, né, do tênis
a família, o pai, a mãe, por exemplo. Eu, quando vou conversar com o pai vai, ele traz um menino para mim para bater, né? Semana que vem, por exemplo, vem um menino de Nova York que eu nunca vi na minha vida. O pai me mandou mensagem e tal, ele está vindo para cá. Então, o aspecto, o teu caso, por exemplo, eu te acompanhei desde praticamente dos 8, 9 anos ali, eu tinha uma relação com o teu pai legal. E tu tirava 10 o tempo inteiro na sala de aula. Até os 16 anos, tu foi a melhor aluna da sala de aula, o tempo que tu ficou comigo, né? Então, eu sempre dizia, eu tinha reuniões com o teu pai, eu dizia, seu Guido, a Ali tenta transformar a sala de aula na quadra de tênis. E eu tinha muito esse aspecto, eu lidava muito, cuidava muito desse aspecto contigo, porque eu não estava o tempo inteiro contigo, lógico, estava treinando comigo na quadra, eu ali, tipo, né, sendo positivo, mas esse aspecto, ele muitas vezes, o tênis, ele não é uma matemática, ele não é 10 mais 10 é 20, entendeu? Sim. E aí é que entra aquela coisa, que se tu foi uma campeã na quadra, tu foi campeã, tu ganhou o torneio, tu venceu, e isso tu levou para tua vida depois, entendeu? Então, muitas vezes, eu trabalho muito com essa parte. Hoje tem CEOs de empresas, né? Em São Paulo, vários CEOs de empresas que passaram na parte júnior na minha academia, né? E o pai me entregava eles lá e eu dizia, eu já entrava direto, né? Sabia qual era o que eu precisava reforçar. Então, muitas vezes o menino jogava alguns torneios e ele não ganhava, ele não vencia. Então, o que acontece? Eu pegava ele, jogava ele para um outro direcionamento para ele ser um campeão, para ele levantar aquela taça, né? Nem que seja para o ímpar, a criança tem que ganhar, porque ela tem que aprender a ganhar, né? Então, os olhinhos brilham e tu leva aquilo para o resto da vida. Então, quando pega aquele troféuzinho, então é bacana. Então, o tênis é por aí mesmo. Então, o tênis ele te deu isso por quê? Porque houve todo um processo, né, ao redor, a família estava junto, né, e com o coach, né, que na época eu era o coach, o head coach da academia, né? Então, isso é importante. Não só trabalhar essa parte de ir lá e vencer. Então, eu não tinha dúvida que tu, como empresária, que tu ia vencer, né? Sem dúvida nenhuma. E esse ponto é muito importante, né, Larry? A figura de um mestre, a figura de um técnico, a figura de uma pessoa que vai acreditar, mesmo quando nós não estamos acreditando. Eu acho que esse ponto é fundamental. Então, agora fazendo esse paralelo com as lideranças, com as empresas, ter alguém para ajudar nesses momentos desafiadores a fortalecer, não que a gente precise do externo para validar algo interno, é muito importante fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa segurança, mas ter uma pessoa para orientar, para potencializar ainda mais os resultados, eu acho fundamental. Qual é a sua visão sobre isso? As pessoas me mandam mensagem, eu sinceramente, hoje, no meu ponto de vista, eu consigo enxergar melhor essa situação. Tu não sabe, as pessoas mandam mensagem às vezes, né? Eu começo a chorar as mensagens. Tu não sabe que tu transformou a minha vida, né? Tu não sabe. Então, ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem, um pai entrou em contato comigo e ele me disse: pô, eu tirei uma foto contigo no US Open com meu filho, tinha 5 anos, né? Então, e daí ele estava emocionado conversando comigo e então a minha posição hoje eu sou muito humilde, né? De líder, entendeu? Eu vou ter que me posicionar mais cedo ou mais tarde como um líder, como uma pessoa que fez alguma coisa concreta, né? E que pode deixar um legado maior ainda. Então eu tenho que também entender esse outro processo e para poder dizer assim, puxa, realmente essa parte que tu disse ali de uma pessoa externa contribuir, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que continuar dizendo assim, puxa, eu consigo transformar um jovem, né? Porque antes eu achava que hoje realmente com tanta coisa está vindo, que eu estou recebendo, as procuras das pessoas, né, em querer me ouvir, né, em querer que eu vá na quadra, bata uma bola com o filho dele, entendeu? Essa posição eu estou cada vez entendendo mais que é importante. Né? Eu vou dar um exemplo para ti, por exemplo, quando eu estava, por exemplo, no circuito, o Tony Pica, que era o coach do Edberg,
entendeu? Essa pessoa, ela me influenciou. O Tony Roach, que é o australiano famoso, o Harry Hoffman, que faleceu em 82, esses líderes, né? O Tony Pickard, por exemplo, ele conversava comigo e dizia assim, ele me disse uma frase muito importante, que na época me cobravam muito para o Google e para a rede. Então ele falou, Larry, tu tem o melhor jogador de base, não muda, entendeu? Olha só essa frase que mudou, que eu guardo até hoje, foi em Viena. Tá? Então esses líderes também influenciaram a minha vida, né? Que foram, que são, o Pickard foi o técnico do Edberg, o Edberg estava saindo do circuito e ele foi um dos caras que eu me apoiei para ensinar o Guga no movimento de perna, né, do Happy Feet, né, que é um movimento da chapa quente, de ficar com os pés em movimento. Então, hoje eu estou acreditando cada vez mais, Ali, que eu ainda tenho um legado para deixar, porque eu estou aprendendo muito aqui nos Estados Unidos com o PGA, com, né, do que é o do golfe, com os caras conversando muito sobre isso, né? Que os jogadores eles tentam deixar um legado para os que vão vindo, né? Então amanhã ou depois eu desapareço, tá? Eu vou para uma outra, uma boa, mas esse legado, eu acho, dessa parte que eu vivi, que é uma coisa concreta, não é abstrata, né? Porque que eu posso falar palavras, mas não existe o concreto. Eu acho que tem que deixar bem claro. Tem que ter o conjunto, porque hoje em dia tem pessoas que dizem, mas não tiveram uma bagagem para realmente validar aquela experiência. Nesse sentido? No sentido que eu vivo muito o concreto, né? Não o concreto de construção. Eu vivo muito o que está acontecendo, né? Por exemplo, o medo. O medo é uma coisa concreta para mim. E a ansiedade é muito abstrata, né? O empresário, o funcionário que tem a responsabilidade, ele vive mais a ansiedade do que o medo. Porque, na realidade, Ali, o medo ele é uma coisa que vai te atingir, uma coisa concreta. E o tênis te mostra isso, né? Então, essa ansiedade, dominar essa ansiedade nos negócios, ela precisa ser o cara que está nos negócios, ele precisa ser associativo mais do que ser desassociativo, entendeu? Porque o ser é abstrato total. Fica gastando muito tempo imaginando cenários que a maior parte das vezes não vai acontecer. Não, exatamente. Sofre por antecedência. Tu pode ser, vamos digamos assim, 20% desassociativo, né? E 80% associativo, né? Porque eu fazia sempre meus testes com meus jogadores. O Google, os testes dele deu tudo associativo, que era um cara que ele não pensava muito no ser. Mas por quê? Porque ele teve um cara que era louco, que pegou ele com 14 anos e não deixou entrar nada desassociativo na cabeça dele, né? Então, vai dar certo, vai dar certo. Então, é bem por aí, o concreto, o abstrato está muito em jogo, né? Então, nós temos que entender bem isso hoje, para esse mundo do um pouco artificial que está rolando, né? Está bastante artificial, muitas coisas artificial, né? Mas é por aí. Verdade, é verdade. E a gente percebe a complexidade que é o ser humano ao mesmo tempo. Vamos pegar de novo o atleta aqui para visualizar, mas isso se enquadra perfeitamente no mundo corporativo, que a técnica é muito importante. Na área técnica, saber bater o golpe, ter ali, é fundamental. Mas se for apenas técnica, sem a gestão das emoções, sem saber lidar com a pressão, sem saber lidar com a raiva, com o medo, com todas essas emoções que vão pipocando na hora que pisa na quadra de tênis, olha para o lado, aquela arquibancada cheia, lidar com a frustração de saber perder e voltar depois percebendo o desenvolvimento nesse caminhar, o atleta ele não é completo, ele não vai conseguir performar se ele for apenas técnico. E a mesma coisa ao contrário, se ele tiver uma boa gestão das emoções, mas também não validar a questão técnica, fica incompleto. Como que você pensa, Larry, sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu estou trabalhando numa escola que é um high school e tal. Então eu trabalho com crianças desde iniciação, com 6, 7 anos, né? E eu faço muita pesquisa com as crianças, né? Eu reúno eles, faço pergunta para eles e tal. E uma das frases que eu sempre digo para eles assim: imagina
que teu adversário está mais nervoso que tu. Né? Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Então a gente tem uma página de dicas assim para os jogadores que estão começando, né? Aquele menininho, o pai já quer botar ele com 8 anos para competir e tal, né? Aí ele entra na quadra, daí ele fica, né? Eu falo para ele, escuta, o teu adversário está mais nervoso que tu, relaxa, né? Vai em frente, né? Então, saber dominar isso aí, né? Essas emoções é importante. Super importante. Pô, o Guga veio para a Europa comigo com 15 anos, teve um torneio, ele entrou na quadra e tomou 6-0, 6-0. No início da nossa gira, ele entrou na quadra, era muito rápida, a gente chegou lá, porque era o único torneio que tinha para jogar naquela semana, Antuérpia. Já com 15 anos ele entrou na quadra e tomou 6-0, 6-0. Tu te imagina? A moral dele, a confiança ali foi no chão, né? Então, aí o que acontece? Aí passa por um processo de tu conseguir fazer que essa frustração acabe e que existe todo um futuro pela frente, né? Amanhã vai ser um dia diferente, amanhã nós vamos para a quadra, nós vamos corrigir, foi uma lição, não deu tempo para se preparar para esse torneio, papapá, e vamos lá. E aí, de repente, ele já sai da gira outra pessoa, né? Essa transformação, né? E hoje está aí, é um cara que está feliz da vida, é um empresário que está, além de ter sido o número 1 do mundo, né? Mas essa formação deu nele esse fortalecimento, né? Com certeza. E uma coisa que eu admiro muito em você e no Google, eu acho que foi uma das coisas que conectou vocês dois, foi a questão da humildade. Independentemente, no início da carreira, quando atingiu o resultado maior, que era o primeiro do mundo, quando estava todos os holofotes em vocês mantiveram a mesma base, a mesma forma de ser, pessoas simples, pessoas que se importam com os outros, que se conectam com os outros. Como que vocês conseguiram manter isso, mesmo no meio dessa mistura de possibilidades, de holofotes, de tudo? Porque tem vários atletas e pessoas que não conseguem, elas acabam se perdendo durante essa caminhada, como a gente vê. Não, sem dúvida nenhuma. Eu uso várias frases, né, que durante a nossa carreira, né, e uma delas foi em 97, né, quando a gente terminou o torneio. Isso aí o pessoal vai querer saber, né, gosta de saber, que a gente foi para dentro do vestiário, se reunir logo depois que ele ganhou. Então, foi a frase que ficou, a frase marcou, foi essa: vamos continuar os mesmos. Como é que sai da cabeça de um técnico, né, que está lá, devia estar pegando uma champanhe, tomando uma champanhe, virando uma champanhe com o jogador, ele vai, senta com o jogador e olha para ele, os dois chorando, e fala: vamos continuar os mesmos. Quer dizer, então aí começa. Daí tem uma outra frase que eu uso muito, que é pés no chão e coração na quadra. Quer dizer, no teu negócio, tu tá ganhando, tá bombando. Se tu não tiver os teus pés no chão e o coração ali no teu negócio, porque tu vai perder. Então tem uma coisa bacana, que eu tive uma relação, eu tive uma palestra em São Paulo com uma empresa, e o Nizam Guanais, uma fera, né, um cara sensacional, tive o prazer de estar conversando com ele, e ele me disse uma frase muito legal: Larry, se eu tivesse te conhecido no ano tal, ele disse, eu não teria ido à falência. Eu ia te contratar para ser meu coach, né? Só para ficar do meu lado, Larry. Todo dia me dar porrada porque realmente o esporte, o tênis, ele te faz te controlar teu ego, né? Tem um diabinho que vem, e aí tu tem que sair daqui, né? Sai daqui. Então, o empresário, aquele funcionário que está rendendo, puxa vida, estou bombando. A primeira palavra que vem é: estou bombando, meu Deus do céu. Entendeu? Aí que é a hora de dizer assim: pô, que legal, vamos continuar forte, vamos lá. E aí tu tem que administrar esse lado direito, esse lado esquerdo dos teus devils, né? Que vem. Então, isso é que eu acho que é fundamental, e que a gente construiu junto, né? Quer dizer,
eu já era mais velho, já tinha tomado porrada de tudo que é lado, né? Já tinha. A minha carreira, quando eu comecei com o Google, ela estava legal. Eu estava muito bem, né? Em relação ao que eu queria da minha vida, né? O que tu vai buscar, uma casa própria boa, um carro legal, né? Solteiro, né? Mas eu era um cara que queria mais. Então, quando eu falei alguma coisa vai acontecer, né? De legal na minha vida, né? E foi ter conseguido encontrar o Guga e trazer essa parte dos pés no chão, né? E mostrar para ele que esse era o caminho, né? Perfeito. Eu fui me emocionando enquanto você falava, porque é meio nostálgico para mim, com tudo que a gente já viveu e também reviver a sua história, a sua trajetória, porque você também, Larry, começou, vamos dizer, do nada. Você começou lá embaixo, começou e foi construindo as suas conquistas, foi merecendo as suas conquistas. Então, essa ideia de que às vezes as pessoas já têm que sair de um certo patamar para alcançar um resultado X, não é bem assim. É claro que é muito desafiador, ainda mais desafiador, porque você precisou primeiro superar grandes barreiras para depois começar a disputar em outro nível. Como que foi sair do lugar que você começou e depois ser o melhor do mundo dentro da sua área? O que eu me lembro bem assim é que eu acho que com 7, 8 anos de idade, eu não sei o que eu tinha. Já existia hoje, analisando bem, já existia um diferencial, né? Enquanto os meus amigos estavam sempre querendo jogar bolinha de gude, querendo fazer alguma coisa, eu estava sempre buscando alguma coisa, né? Buscando alguma coisa a mais, entende? Buscando desafios, né? E quando o tênis surgiu para mim, eu falei, puta, essa é uma oportunidade que não vai aparecer nunca na minha vida. Então, o início da minha carreira como pegador de bola, né, como ball boy, em inglês, né, foi fantástica, porque eu estava tão feliz lá dentro que eu não via. Naquele tempo, tu era muito discriminado, né? Discriminado, né? Porque tu tinha, em primeiro lugar, no Rio Grande do Sul, eu vivia no meio dos alemães, eu tinha uma certa cor no verão. Hoje todo mundo fala em bullying, discriminação. Poxa vida, para mim, eu era super discriminado, mas eu não encarava como uma afronta, né? Isso me transformou o quê? Desafiar. Eu trouxe essa dificuldade para vencer, entendeu? Então foi aí que começou todo, acho, não, eu vou vencer, mesmo sendo pobre, sendo discriminado, né? Eu tinha que esconder minha raquete para poder ir para o clube, porque todo mundo ria da minha cara, né? Porque o tênis, naquele tempo, quando eu comecei nos anos 70, o tênis tinha um cara que sempre dizia assim: não joga tênis, o tênis é um esporte para gay. Olha só, entendeu? Então, puxa vida, se tu falar uma palavra dessas hoje, e eu dizia, não, vamos lá, o tênis vai me levar. Então, foi um amor à primeira vista com o tênis, né? E o meu crescimento, aí vem uma coisa muito forte de ter buscado desafios, buscado conhecimento, né? Eu não parei nunca, eu queria cada vez mais, né? Acontece muitas coisas, porque às vezes o jovem ele alcança alguma coisa muito rápido e de repente ele acha que, poxa, né, isso aqui tá bom para mim. Não, tu tem que estar sempre buscando desafios. Foi o que aconteceu comigo. Eu com 19, 20 anos eu já tava aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu por acaso. Eu tive que vender 3 anos de trabalho numa empresa para poder vir para cá para buscar conhecimento, né? Então eu acho que a busca do conhecimento foi fundamental para mim, para poder vencer, né? Na vida, né? Naquele tempo, entrar na universidade era uma coisa muito difícil, muito rara. Então eu tive que batalhar muito para para fazer meu curso, para me formar, para me graduar, entendeu? Então isso aí me fortaleceu muito. Aí claro que nesse meio, no caminho, aí eu recebi muitos apoios, né? De pessoas mais velhas que eu. Então eu acho que o segredo todo no início da tua carreira é tu saber escutar, né? Então, escutar, aprender, depois colocar o conhecimento, depois, em prática, outra etapa, escutar de novo, aprender e aí continuar, né? Continuar galgando, né? Quando eu cheguei
lá, quando eu cheguei já para trabalhar com esse produto bom que apareceu para mim, né, eu já estava preparado, né? Mas foi realmente muito difícil, né? Sim, mas ao mesmo tempo foram essas dificuldades que construíram o Larry de hoje, né? Foi essa somatória de experiências, algumas não tão boas, outras boas, mas tudo aprendizado para criar essa casca, a casca num bom sentido de fortalecer, né, a pessoa e o profissional que é. Só que uma coisa que, paralelo a isso, às vezes podem até achar meio contraditório, é você fala muito, até o lema era criança feliz no tênis, feliz na escola, do instituto. Fala muito da alegria, de fazer com prazer. Então, mesmo que seja algo difícil, mesmo que esteja passando por uma dificuldade, um momento muito complicado, é sempre esse olhar de tentar trazer leveza, trazer alegria, seja para a quadra de tênis, seja para o trabalho, seja para qualquer situação. Como conseguir manter essa alegria, Larry, mesmo nesses desafios? Na minha carreira, entende? Eu não conseguia entrar na quadra, não conseguia trabalhar se eu não tivesse feliz, entendeu? Então, a minha palavra era aquela. Por exemplo, teve um momento da minha vida ali, 2006, 2007, que eu passei um ano trabalhando só com o projeto social, só. Então, trabalhar com o nível alto, né? Trabalhar com o número 1 e trabalhar com uma criança de 8, 10 anos, para mim não faz diferença nenhuma, entendeu? Porque esse prazer de estar ali, de estar dentro da quadra, né? De estar mostrando, de estar querendo que a criança, naquele momento que toca na bola, que aquilo ali é um momento único. Ninguém consegue entender quando a criancinha toca na bola e passa a bolinha para o outro lado, entendeu? Aquilo ali é um momento único, é uma coisa tão bonita para o professor, que o professor tem que sentir isso aí, o treinador tem que sentir. Então, não pode fazer no automático, tem que estar presente não, ali naquele momento. Não. Por isso que eu brigo muito com essa parte de eu me envolvo muito com os projetos por causa disso, porque eu quero transformar aquilo ali em alegria, eu quero que eles corram, que eles usem o esforço físico, mas que acabem num momento sempre um momento super prazeroso, entendeu? Então, eu acho que ninguém pode jogar tênis infeliz. Isso não existe, não vai existir. Para mim, não existe. Tu vai entrar na quadra, tu vai perder, tu vai ganhar, mas tu tem que entrar ali dentro quando tocar na bola. Eu uso uma frase muito legal assim: ó, se teu filho joga, bate bem à direita, bate bem à esquerda, saca e faz voleio, ele é excepcional. Porque nós estamos falando do esporte mais difícil do mundo, é o esporte mais completo, ele é mais difícil, né? Então, esse aspecto de eu entrar lá dentro, não interessa a idade, não interessa o tipo de jogador, de fazer com que ele se sinta feliz, para mim é uma gratitude muito grande, né? Perfeito. E fazendo paralelo para o meio empresarial, para qualquer área de trabalho, como ficar tanto tempo se dedicando a algo se não tiver esse prazer, se não tiver essa felicidade, não é mesmo? Fica maçante, fica como passar por um desafio se já está maçante antes mesmo de começar. Então, é muito importante encontrar prazer durante a nossa caminhada e não só lá no resultado, que é outra coisa que o esporte também nos ensina. Não só quando ganhar um campeonato, mas prazer ali, em cada conquista. E a conquista não é ganhando somente, mas a conquista de hoje eu sou melhor do que ontem. Hoje eu consegui me dedicar mais que ontem. Tem paralelos muito legais, né? Que às vezes eu converso com as crianças, né? Muito sobre os pais são empresários e tal. Eu falo, imagina, o teu pai, eu falo para eles assim, né, tudo em inglês, né? Eu falo, o teu pai está lá, sexta-feira, está fechando um grande negócio. Teve um match point no negócio. O cara liga e diz assim, ó, não vai dar negócio. E aí, o que teu pai vai fazer? A mesma coisa, envolve a mesma coisa. Teve match point, sacou, foi à rede, fez o voleio, o cara te passou. Tu perdeu o match point. Então, o que tu vai fazer? Tu tem que recomeçar tudo de novo, entendeu? Então, eu creio que esse paralelo dos negócios com o tênis é a mesma coisa. Então, muitas vezes o empresário está lá, já está tomando champanhe na sexta-feira. O negócio está fechado.
Aí já tomou champanhe antes. E aí chega nas 6 da tarde, o cara liga, olha, puxa vida, recebi uma notícia ruim, não vai dar para fazer esse negócio de 3 milhões de dólares. Né? Um banho de água fria ali. Uma vez eu estava jogando golfe aqui nos Estados Unidos, essa é bacana até para os empresários, né? No ano 2000 teve acho que foi 2000, 2001, teve as empresas de teles, né? Deu uma caída. E um amigo meu estava jogando golfe com ele, ele chegou para mim, lá foi bater uma bola, ele bateu bem, jogava melhor que eu, 10 vezes melhor que eu, um sueco. E aí ele disse, Larry, eu perdi 6 milhões de dólares jogando golfe comigo. Daí eu olhei para ele assim, eu falei, cara, tu não perdeu, cara. Como não perdi? Eu perdi. Eu falei, tu deixou de ganhar. Aí ele disse, então, eu falei, não usa a palavra eu perdi. Eu deixei de ganhar. Aí ele tinha uma reunião com todas as pessoas na sexta-feira dos negócios dele, né? São os caras que trabalham com bilhões, né? Não são um cara que nem a gente que fica contando centavos, né? E então os caras, daí teve um churrasco na casa dele, aí ele disse, amanhã de manhã eu tenho uma reunião com meus advisors. Aí eu tava no churrasco na casa dele lá, ele falou, ele caminhava para lá e para cá. Ele caminhava para lá e para cá. Eu não perdi, eu deixei de ganhar. Eu não perdi, deixei de ganhar. Não perdi, eu deixei de... Ele criou uma expectativa que em 6 meses ele ia ganhar 6 milhões de dólares com o stock Fechamento market, desse. fechamento dos negócios. E aí, de repente, caiu, mas o capital dele estava lá. Tá entendendo? Sim. Então, ele poderia ter dado um infarto, podia acontecer qualquer coisa. Mas naquele momento eu estava jogando golfe com ele, eu usei exatamente um pouco do tênis para o negócio. Daí, de manhã, ele teve uma reunião enorme na sala, na casa dele. Aí ele veio conversar comigo. Aí, obrigado, puxa vida, acertamos tudo, nós já fizemos agora, nós estamos tudo bem. Realmente, eu não perdi, eu deixei de ganhar. Eu criei uma expectativa muito grande para os negócios e não deu certo. Então muitas vezes é exatamente o esporte, ele te traz essa credibilidade, né, de eu poder conversar com uma pessoa, né, e assim vai. E assim vai. Eu muitas vezes uma vez peguei um empresário, em 15 minutos ele começou a jogou, ele falou assim, puxa vida, em 15 minutos tu melhorou meu backhand. Daí eu falei para ele, será que em 3 meses tu pode transformar 1 milhão em 3 milhões para mim? Daí ele falou assim, impossível. Eu falei, pois é, eu fiz o impossível, agora para ti eu melhorei teu backhand. Boa. Então, é muito legal esse aspecto do esporte, né, na parte da vida da gente, né? De tu levar o tênis para dentro uma forma da tua empresa, né? Até hoje, né? Um beijo pro Beto Sirotsky, né? O Beto até hoje ele vai jogar sábado de manhã, aí tá lá jogando, daqui a pouco ele entra um vídeo aqui. Como é que tá meu backhand? Então, e assim vai. Pô, é um dos maiores empresários hoje lá de São Paulo, tem 3 ou 4 empresas, né? Está na 4ª empresa, o Beto, não sei. Mas essa coisa, essa gana de jogar tênis, de ganhar cada ponto, né, é importante. Eu não consigo sair da quadra, né? Eu vou lá para a quadra, agora até eu estou me envolvido com as escolas públicas aqui da minha região, estou ajudando as meninas e tal. Aí todo mundo vem, thanks coach, thanks coach, thanks coach, coach Larry, thank you. Isso aí é muito gratificante. Isso aí eu choro de emoção, de poder receber essa coisa. E ao mesmo tempo, os negócios têm que continuar, eu tenho que deixar um legado ainda, continuar. Eu ainda acho que não acabei ainda meu legado para os professores, para os técnicos, para os pais, para as crianças, para as pessoas que eu saí do Brasil. Plantando muitas sementes ainda, Larry. Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né? Então, continua firme. É isso. Vamos Inclusive, lá, você passou por um momento bem desafiador de saúde, inclusive, né, Larry? E conseguiu superar, foi emocionante da forma como você trouxe depois na quadra de tênis, contando como é que foi. Se fosse para resumir essa vivência em relação à sua saúde e ter superado mais esse desafio, o que você deixa como aprendizado? ele
depois que teve um câncer e tal, tu tá sempre assim, ó, tá sempre assim, puxa, eu tenho que aproveitar agora esse momento aqui, cada vez mais, né? Então, eu brinco sempre, agora dia 11 de março vai fazer 5 anos que eu descobri que eu tinha câncer. Então, trouxe mais aprendizado ainda, né? Eu resolvi encarar como um desafio, né? E um desafio na minha vida e sabendo, mas o mais interessante, o mais importante quando eu tive o câncer, eu falei, pô, se eu não passar daqui, né? Se eu não passar daqui, não tem problema, porque eu vivi maravilhosamente a minha vida, eu curti cada momento, né? Com as pessoas, né? Claro que tu tem uma família, sempre pega, mas Deus me deu realmente me deu uma vida. Eu sei que eu cada vez busco mais desafios, mas me deu uma vida sensacional. Então eu só agradecia. Eu falei para ele, não, se eu tiver que ir, vou, não tem problema nenhum. Mas estou aqui firme, né? 5 anos, né? Passou 5 anos agora. Espero que ainda consiga ficar mais 5 anos, né? Vamos firme. E é isso. Né? Mas quando tu tem uma vez, muda a tua vida mesmo. Tu passa, tu passa a, tu passa Valorizar? tu passa a ver a vida diferente, né? Cada coisinha pequenininha, tu começa a dar mais valor, né? Eu sempre fui um cara que, né, cada coisinha ao meu redor, eu sempre prestava atenção, né? Mas acho que cada vez mais começa a ver que as pessoas banalizam muitas coisas que não são desnecessárias. E dão valor para coisas que não deveriam ter tanto valor também, não? Eu não gosto de entrar muito nessa parte do, do, do ódio, da raiva, da mágoa, dessas coisas não existiu na minha vida. Essas coisas nunca existiu, né? Eu sempre fui um cara e hoje em dia, se a pessoa quiser ter sucesso, a primeira coisa é excluir a mágoa, excluir a raiva, excluir essas coisas todas ao redor, né? Isso é O muito importante. ego. Tu tem que saber que uma pessoa é diferente da outra e seguir, né? Perfeito, Larry. É saber valorizar o que precisa ser valorizado, aproveitar o momento e saber também virar a página em relação a essas outras coisas, né? Acho que muitos acabam remoendo coisas que deveriam deixar para lá e estão perdendo a vida que é tão valiosa, passando, escorrendo pela mão. Exatamente. Tem cenas incríveis, né? Que quando tu vê que uma pessoa às vezes vem falar comigo e ela diz assim, Larry, mas tu é muito prático, porque esse problema, eu falei, não, mas isso não é um problema, a solução está aqui, entendeu? Então tem um coach, tem um professor que trabalhou comigo, o Roland Sim. Santos, o pai da Duda, né? A Duda querida, saiu lá do nosso instituto, foi para a faculdade e tal, pô, bacana, essa é uma história muito bonita, tem tanta história bonita lá na academia. Então o Roland sempre dizia assim, incrível, tu chega aqui, eu nem te trouxe o problema, tu já buscou a solução. Eu falei, Rola, quando começar a ver o problema, já tem que entrar com a solução. Aí eu acho que essa frase ele disse, puxa vida, eu nunca vi uma pessoa assim. Claro que às vezes é duro, né? Tu ser técnico com a tua esposa, técnico com a tua filha, técnico com a... Eu sofro desse mal em casa também, Larry, porque meu trabalho é esse, é olhar a solução na hora que tem um problema. Às vezes tu tá batendo papo, né, com a tua esposa, com o teu amigo e tal, e aí ele quer prolongar o processo. E a E gente outra já tá coisa, ali. então, Perfeito. isso, né? Então, por exemplo, esses meetings, né, eu acho que eu não conseguiria ficar num meeting de uma empresa durante 3 horas, né? É impossível isso. É impossível isso. Eu Deixa acho de que ser eficaz, né? deixa de ser eficaz, né? Eu sempre digo lá na minha escola, né? O meu diretor ele nós chegamos no escritório e tal, pá, 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 pum, 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 pum. Aí ele fala, a nossa reunião durou 20 minutos e a gente já buscou, talvez os próximos 6 meses a gente já delineou o que vai ser feito, né?
Então, eu acredito muito nessa coisa de ser prático, de ser direto. Porque o tênis me deu isso. Se eu estou com uma bola no meu backhand, eu acredito na paralela, eu vou para a paralela. Se eu acho que o cara não gosta da minha cruzada lá no fundo alto, eu vou jogar a minha cruzada alta. Então eu vou buscar a solução rápido, porque senão não dá tempo, né? Então, pois é, mas se é isso. Então, o mundo hoje tá bem diferente, né? É verdade. Não tinha visto com esse olhar ainda, Larry, do seu... E é verdade, esses dias aconteceu, choveu muito, estava lá você com a equipe já limpando e já, não tem problema nenhum, já pode vir treinar que já está tudo, tinha inundado. E é isso, é focar na solução, é realmente ver. Claro que acontecem problemas, tem níveis de problemas e tudo, mas não leva a nada ficar ali, remoendo, ficar ali. Parece que não querendo ultrapassar aquele momento. Não, vira a página, não vai levar a lugar nenhum. Depois até pode, de repente, voltar e falar, tá, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Até pensar de forma estratégica, mas não ficar ali batendo na mesma tecla. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que... Agora está acontecendo algumas catástrofes no Brasil, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos aqui o Ian, que foi um hurricane, né? Fugiu a palavra agora em português. Um furacão. Um furacão enorme que destruiu. Eu chorei muito quando eu cheguei, porque foi uma destruição muito grande. Até hoje estamos sofrendo ainda, né, da reconstrução, né? Mas é isso, né? O que foi feito aqui? Nós tivemos um cara que eu admiro, né? Ele entrou dentro do helicóptero, já saiu, já foi. Eu não vou dizer o nome dele, porque, né, não preciso dizer, mas foi um cara líder, né? Que subiu no helicóptero, já veio visitar no mesmo dia, um dia depois já veio, já começou. Qual é o primeiro passo? Nós precisamos abrir isso, fazer aquilo. Já começou a buscar soluções, né? Para as famílias. Aqui ao redor da minha casa foram erguidas barracas, foram barracas de campanha, as famílias todas aqui dentro. Quem tinha água levava água potável e tal. Então, são ações que tem que ser, né, rápido. E aí não adianta eu querer falar mal daquela pessoa, daquela outra, porque foi o universo que trouxe aquilo ali e não adianta nós ficarmos lamentando, né? Então, eu já liderei várias ações na minha academia, e graças à minha equipe, que eu tenho uma equipe sensacional. A gente acordava de manhã, estava tudo debaixo, né? Aconteceu. Então, eu falava, não, vamos levantar, vamos em frente, né? Não é porque eu sei o dono, o boss boss aqui nos Estados Unidos, eu não vou pegar junto, né? Então, esse é o exemplo. O exemplo vem de cima. Né? Isso é ser líder de verdade. Né? Não é só falar, é realmente saber que está ali junto, que pode contar, que não só fala, mas eu faço. A credibilidade é outra, o resultado é outro, a equipe performa de uma maneira completamente diferente. Eu, sem dúvida, eu me espelho muito, né, nas grandes personalidades do mundo, né, que são as memórias dos grandes líderes, né, que foram pessoas que realmente agiram, né? Se tu for analisar o Churchill foi um cara que ele foi mandado embora várias vezes, né? E daí ele acabou lá para as trincheiras, voltou e a mulher dele dizia: "O que está fazendo aí?" "Não, eu tenho que ver essa guerra de perto", né? Na primeira, depois na Segunda Guerra. Então ele estava sempre na ação, né? Ele queria ver de perto o que estava acontecendo, né? Então ele é um exemplo muito grande para os dias de hoje, até hoje. Nós temos que ver esse tipo de líder, né? Que agiram, né? E são pessoas. Eu sempre fui um churchilliano fanático, né? Eu acredito muito nele, né? Nas coisas que ele fez, né? E apesar dele gostar de uísque, eu não gosto nada de bebida alcoólica, né? Mas entende? Então esses líderes, eles têm muita coisa para ensinar para a gente, sem dúvida nenhuma. Essas ações assim concretas fazem a diferença, né? O Jack Welch, cara, ele botou a GE
a GE lá em cima, estava quebrada, botou a GE lá em cima, porque ele entrava lá, 4.000 funcionários, ele passava o dia todo dentro da empresa, pegava notas de cada um dos funcionários, e estava junto com ele, entendeu? Então, são líderes que realmente forjam uma empresa, né? Que fazem a empresa crescer, né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu sempre uso muito o concreto e o abstrato. Não me venha com muita, né? Nós temos que ver, atacar o ponto, ir no concreto. Perfeito, que é muito mais eficaz, gasta menos energia, porque você está direcionando para aquilo que realmente vai resolver, e isso com certeza inspira e acaba ajudando de forma direta e indireta outras pessoas também. Como você estava dizendo, não tinha noção de que deixava um legado tão grande para tantas pessoas. A gente não tem como mensurar, mas você já transformou a vida de muitas pessoas, muitas, muitas, e eu tenho a honra e tive a grande oportunidade de poder viver isso durante tantos anos. E até hoje, vira e mexe, manda uma mensagem, quero escutar a sua opinião, o seu olhar sobre alguns pontos e levo sempre como um ensinamento para a vida. Obrigada, Larry, por esse momento aqui. Fico realmente muito feliz. Foi uma delícia esse encontro. Para finalizar, você tem mais alguma mensagem? Já deixou várias frases, mensagens que eu vou anotar, colocar aqui para relembrar ainda mais depois. Eu só posso agradecer, né? Agradecer por ter recebido a oportunidade, né? Dos pais, né? Da família, né? No momento, por exemplo, desde o Rio Grande do Sul, né? Que eu sempre digo, né? Eu saí do Rio Grande, mas o Rio Grande não saiu dentro de mim, né? Então, desde o Rio Grande do Sul, né? Aqueles pais me entregavam as crianças com 10, 8, 10 anos, botava na minha Brasília amarela, 77, né? Com toca-fita, ia lá para os torneios, né? E os pais muitas vezes tinham altos carrões, tinham, né? Galaxy, tinham, e os filhos diziam, não, nós queremos ir com o Larry, né? Então, a confiança desses pais de entregarem os filhos para mim, para poder, né? Depois eu lembro, levar um por um nas suas casas de madrugada, entendeu? Então, essa confiança dos pais é que me fizeram crescer. Eu tinha uma obrigação, né? Eu tinha uma ética com essas crianças, né? Com esses adolescentes, né? Uma responsabilidade muito grande. E já desde cedo, então, uma vez um pai chegou para mim e falou: tu é responsável pela formação da personalidade do meu filho, um baita empresário. Eu tinha 22 anos de idade. Quer dizer, podia sair para balada, podia estar fazendo farra, podia estar fazendo qualquer coisa. Quando o pai dele me falou quando o pai do menino me falou essa frase, tu é responsável pela formação da personalidade do meu filho. Eu falei, puxa vida, e agora? Né? Me jogou assim. Então eu assumi aquilo ali como se fosse um compromisso meu em fazer melhorar a vida dessas pessoas, né? Então eu só posso agradecer a essas pessoas, né? Que me entregaram os filhos, e daí eu fui forjando e tal, e hoje são, sem dúvida nenhuma, são empresários, né? Mas se eu não tivesse recebido essa confiança dessas pessoas, não teria vencido também, né? Então é isso aí. Eu só posso agradecer, Ali, por bater esse papo aí contigo, e sucesso, né? Ali, o difícil é fazer o simples. É verdade. É verdade, Larry. Fechou com chave de ouro aqui esse nosso encontro. Muito obrigada pela sua partilha. Estou aqui com a cabeça pipocando, já revivendo a sua trajetória e muitos ensinamentos para a vida mesmo. Isso que você falou da confiança é dentro e fora da quadra. Por isso que realmente passou essa confiança. Né? Você é até hoje o que você fala, o que você faz. Então, é coerente isso, não tem preço. Não tem preço. Obrigada, Larry, por tudo. Desejo tudo de bom nessa nova fase agora. Cada hora é uma nova fase, com um foco. O foco é sempre com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, mas são fases de vida diferentes. Hoje, com a sua família aí nos Estados Unidos, com outros atletas, com outros projetos dentro do tênis e fora. Desejo tudo do melhor na sua vida. Em breve vou estar aí no Brasil. Vamos lá. Beijo para todos. Perfeito. Beijo grande e até a próxima. E para quem nos assistiu aqui, se ficou com dúvida, se quer alguma outra informação, deixa nos comentários, que depois, se o que eu não souber, eu pergunto lá pro Larry e trago para vocês. Até mais!